Tipo de ovócitos ou de ovos. Ovócitos são maiores e imóveis em relação aos espermatozoides. Geralmente a fêmea libera o ovócito e não o óvulo. No caso dos mamíferos placentários, o que a fêmea libera é o ovócito 2 e não o óvulo. São classificados de acordo com a quantidade e com a distribuição de vitelo. Há 4 tipos de ovócitos que, quando forem fecundados, transformam-se em ovos. Então temos o ovócito isolécito, o heterolécito, o telolécito e o centrolécito. Vamos descrever ao longo da aula características desses 4 tipos de ovos. Vitelo ou deutoplasma. O vitelo representa um material nutritivo embrionário rico em proteínas e lipídios. Proteínas têm função estrutural e lipídios têm função energética. Ovo amiótico cleidoico de ave. Ovo amiótico porque tem bolsa amiótica, alantoide e córeo. Cleidoico porque tem casca. Quando a gente observa a gema do ovo amiótico de ave, a gema é o ovócito telolécito ou ovo telolécito quando é fecundado. Então isso aqui representa um gameta gigante. Por cima encontraremos a clara. A clara representa um material nutritivo extra, composta pela proteína albumina. Por cima da clara temos a membrana da casca e a casca. Essa casca ela permite a passagem de gases, mas limita a passagem de água. Um aumento na quantidade de vitelo leva a um aumento no volume dos ovócitos. Assim, variam de micro a macroscópicos. Então, nesses 4 tipos de ovócitos que eu havia comentado com vocês, o isolécito, o heterolécito, o telolécito e o centrolécito, nós temos uma variação da quantidade de vitelo. Quanto mais vitelo, maior será o volume do ovócito. Ovócitos podem ser endolécitos ou ectolécitos. O que é um ovócito endolécito? É aquele que guarda o vitelo dentro da sua própria estrutura. O que é um ovócito ectolécito? É aquele que guarda vitelo fora da sua estrutura, dentro de cápsulas ao seu redor. Os ovócitos endolécitos são os ovócitos que serão destacados nessa aula. Já os ectolécitos não serão destacados. Lembremos que nós temos alguns grupos de invertebrados com esse ovócito ectolécito, como é o caso de alguns grupos de plateumintos. Ovócito oligolécito ou isolécito. Ele tem pouco vitelo, com a distribuição homogênea desse vitelo. Então aqui você observa o ovócito, ou ovo quando fecundado. Os grãos ou grânulo de vitelo encontram-se dispersos de maneira homogênea. E o núcleo se encontra aqui na região central. Ele acontece em poríferos, do grupo dos desmospongi, quinidários, do grupo dos hidrozoários, sifozoários e antozoários, plateumintos, do grupo dos trematóides, também acontecendo em equinodermos, tunicados e cefalocordados. Por terem pouco vitelo, embriões desenvolvem-se rapidamente em larvas capazes de se alimentar para sobreviver. Então isso aqui é uma lógica embriológica. Ovócito alécito ou metalécito. Sem vitelo, perda secundária do vitelo ao longo da evolução do grupo. Ele acontece, por exemplo, com os mamíferos placentários, é o nosso caso. Então aqui você observa o ovo, eis aqui a zona pelúcida, e aqui por cima a corona radiata. O embrião que possui esse ovo é nutrido pela placenta. Ovócito heterolécito ou mesolécito. Média quantidade de vitelo, distribuição heterogênea desse vitelo. A gente observa os grãos de vitelo encontram-se distribuídos de maneira heterogênea. Há uma maior concentração de grãos de vitelo aqui no polo vegetativo e uma menor quantidade no polo animal. O polo animal é o polo que há o núcleo. Então aqui ao redor do núcleo há poucos grãos ou grânulos de vitelo. Já distante desse núcleo, no polo oposto, nós temos mais grãos ou grânulos de vitelo. Ocorre em nematóides, moluscos, anelídeos, anfíbios e peixes como os ciclostomatos, ciclostomado, peixe-bruxa e lampreia, elasmobrânquios, como é o caso do tubarão. Peixes ganoides pulmonados são peixes ósseos mais primitivos. Ovócito telolécito ou megalécito, muito vitelo, distribuição heterogênea bem nítida. Como eu já havia falado para vocês, à medida que o ovócito vai ganhando mais vitelo, vai ficando maior. Então nós temos aí ovócitos pequenos, como é o caso do isolécito, ovócitos um pouco maiores, como é o caso do heterolécito, e nós temos ovócitos grandes, como é o caso do telolécito. Por quê? Porque tem muito vitelo. É o caso da gema do ovo de ave ou de réptil. Quando observamos essa célula, podemos identificar uma grande quantidade de vitelo compactado, aqui na região do polo vegetativo. No polo oposto, no polo animal, podemos encontrar a cicatrícula ou o disco germinativo, que é a região que possui o citoplasma com núcleo. Lembremos que há uma distribuição bem heterogênea, bem nítida aqui.
região com vitelo compactado, região sem vitelo, que difere do ovo heterolesto, onde você tem vitelo mais concentrado aqui no polo vegetativo e vitelo menos concentrado aqui no polo animal. Nesse caso aqui, eu tenho distribuição bem diferenciada. Ocorre em moluscos cefalópodes, como é o caso de uma lula, moluscos gastrópodes, como é o caso do caracol, peixes ósseos em geral, répteis, aves e mamíferos ovíparos, como é o caso do ornitorrinco e da equidna. Ovóceo centrolesto possui muito vitelo e esse vitelo encontra-se com a distribuição central. Então você tem aqui a massa de vitelo envolvendo o núcleo com uma camada de hialoplasma fina ao seu redor. Esse vitelo envolve essa região central e também afasta o hialoplasma contra a periferia. Queria só lembrar vocês que quando eu me refiro ao termo hialoplasma é o coloide que preenche o citoplasma. Então, a substância hialoplasma preenche o espaço citoplasma. Então, você tem aqui o vitelo afastando o hialoplasma contra a periferia. Acontece nos artrópodes, insetos, crustáceos, aracnídeos. Até a nossa próxima aula.